descobri que a minha melhor amiga estava ficando com o meu marido. Você já teve aquela sensação de que sua vida é perfeita demais para ser verdade? Pois é, eu também já tive. E naquele dia, percebi que estava certa. Eu me chamo Larissa e vou te contar como tudo aconteceu. Mas antes, aproveita, deixa aquele like e se inscreva no canal para fazer parte da família Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Então, vamos para a história real de traição entre amizade e amor. Prepare-se para se chocar. Eu me chamo Larissa, tenho 29 anos, sou casada há 3 anos com o Diego, que tem 29 anos, e vou te contar como tudo aconteceu. O sol entrava pela janela da cozinha, o cheiro de café fresco preenchia o ar, e eu estava ali, sentada, sorrindo para o Diego, homem que jurei amar até o fim dos meus dias. Do outro lado da cidade, a Camila, minha melhor amiga, provavelmente ainda dormia. A irmã que a vida me deu, minha confidente, a guardiã dos meus segredos mais profundos. Mas tudo mudou com um simples plim no celular. Eu estava lavando a louça quando ouvi a notificação. Peguei o aparelho distraída, esperando ver alguma mensagem de trabalho. Mas não era para mim, era para o Diego. E vinha da Camila. "Você tá sozinho agora", dizia a mensagem. Meu estômago revirou, as mãos suaram. Talvez fosse engano, talvez tivesse tudo na minha cabeça, mas algo em mim já sabia que não era. Eu deixei o celular exatamente como estava, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, minha mente já começava a correr, e sem perceber, aquele foi o primeiro passo para um caminho sem volta. Se eu soubesse o que estava prestes a descobrir, talvez tivesse jogado aquele celular no lixo. Mas em vez disso, eu decidi seguir o rastro. Naquela noite, o celular do Diego repousava sobre a mesa de cabeceira, como um animal adormecido, silencioso, mas pronto para morder. Diego estava no banho, e eu estava deitada tentando convencer a mim mesma que não precisava olhar. Mas a curiosidade não é só curiosidade. Ela é um veneno, que começa com uma gota e depois toma conta. A tela acendeu. O mesmo nome. Camila. O mesmo brilho de notificação. Eu toquei. E lá estava. Uma conversa. Longa. Intensa. "Amanhã, às 19 horas, no mesmo lugar", ela escreveu. "Mal posso esperar", ele respondeu. As palavras se gravaram na minha mente como fogo. Eu não sabia se queria chorar ou rir da minha própria ingenuidade. Quando Diego saiu do banheiro com aquele ar tranquilo, me olhou nos olhos e perguntou: "Está tudo bem?" "Tá", respondi, engolindo as palavras que queimavam minha língua. Mas por dentro, eu sabia que o amanhã deles seria o meu inferno. No dia seguinte, inventei que tinha trabalho extra, mas fiquei estacionada a poucos metros de casa, observando. Vi ele sair, vi o carro da Camila parar na esquina, vi os dois se encontrarem e sorrirem como se o mundo fosse deles. Foi ali, naquele momento, que eu percebi. O chão sob meus pés estava se abrindo e eu não tinha para onde correr. Naquela noite, enquanto Diego dormia profundamente ao meu lado, o som da respiração dele parecia zombar de mim. Como alguém podia descansar tão tranquilo, com tanto para esconder? Peguei meu próprio celular e comecei a buscar. Entrei nas redes sociais da Camila. Fotos nossas antigas, abraçadas, rindo como irmãs. Mas algo me chamou a atenção nas postagens mais recentes. Legendas com frases vagas, do tipo: "Algumas coisas são mais doces quando são secretas." E lá, nos comentários, o perfil do Diego, sempre com um emoji de coração. Meu peito apertou. Foi aí que eu decidi algo que nunca imaginei: seguir os dois. 2 dias depois, Diego disse que teria reunião no trabalho à noite. Pouco tempo depois, Camila postou uma foto de uma xícara de café. O vulgar, uma cafeteria escondida,
onde eu e Diego costumávamos ir no início do namoro. Eu sabia que precisava ver com meus próprios olhos. Fui até lá. Estacionei longe. Me aproximei da janela e vi os dois, sentados frente a frente, rindo. As mãos dele sobre as dela. Meu coração não só quebrou, ele despencou. E ainda assim, eu não entrei. Eu apenas tirei uma foto. A prova estava ali. Mas eu não fazia ideia de que aquela prova era só a ponta de algo muito mais sombrio. Aquela noite foi longa. Fiquei encarando a foto no meu celular como se fosse um buraco negro capaz de engolir tudo o que eu acreditava sobre a minha vida. Mas ainda havia algo me corroendo. E se o que eu tinha visto não fosse nem metade da verdade? Então voltei para casa antes do Diego chegar. Logo depois ele chegou em casa, eu fingi que estava dormindo. Ele foi direto tomar banho. Depois se deitou. Esperei ele dormir, peguei o celular dele. Eu sabia a senha, afinal, éramos um casal sem segredos. Desbloqueei e lá estava. Uma pasta oculta. Conversas com Camila. Mensagens que iam muito além de encontros e carícias. Havia frases como: ela não pode saber, não agora. Tá quase tudo pronto, só mais um pouco de paciência. Continuei lendo e meu nome apareceu várias vezes. Frases sobre o momento certo e sobre começar de novo, longe daqui. Meu corpo tremia. Não era só traição física, era um plano. Um plano que de alguma forma me envolvia e me excluía ao mesmo tempo. Fechei o celular e deitei. Olhei para o teto com uma única certeza. O que quer que eles estivessem fazendo ia me destruir ainda mais quando eu soubesse. E eu estava prestes a abrir a porta para o inferno. 2 dias depois, Diego saiu dizendo que iria ao mercado. Minutos depois, percebi que tinha esquecido as chaves sobre a mesa. Entre elas, uma pequena chave extra, diferente das outras. Eu a reconheci. Era do armário trancado no quarto de hóspedes. Aquele armário que ele dizia ser só para documentos importantes. Meus dedos tremiam quando encaixei a chave. O trinco girou e o som metálico ecoou pela casa. Lá dentro, uma caixa preta, pesada, com o meu nome escrito na tampa. Abri. Dentro, havia fotos antigas nossas, misturadas a extratos bancários. Valores altos transferidos da nossa conta para uma conta no nome da Camila. Cartas escritas por ele falando sobre uma nova vida e deixar tudo para trás. E, no fundo da caixa, uma foto minha, rasgada ao meio. Meus olhos ardiam, mas não chorei, porque naquele instante algo começou a mudar dentro de mim. Não era mais dor pura, era um tipo diferente de calor. Algo que mais cedo ou mais tarde ia virar ação. Eu sabia que não podia mais esperar. A hora de encarar os dois tinha chegado. Esperei ele voltar do mercado. Sentei no sofá, com a caixa aberta e todas as provas espalhadas sobre a mesa, como se fosse a cena de um crime. A porta se abriu. Ele entrou e o olhar dele foi direto para a caixa. O sorriso desapareceu. O que é isso? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Você sabe muito bem o que é, respondi, mantendo o tom frio. Ele respirou fundo. Eu posso explicar. Explicar? Explicar por que o dinheiro sumiu? Ou por que você escreve cartas para Camila sobre uma vida sem mim? O silêncio dele foi pior que qualquer resposta. E então, a campainha tocou. Eu já sabia. Abri a porta. Era a Camila, minha melhor amiga. Pálida, com um olhar que misturava culpa e medo. Podemos conversar? Ela pediu, quase implorando. Entrem, vocês dois. Eles se sentaram lado a lado. Eu fiquei de pé, encarando-os como um juiz que conhece o veredito antes do julgamento. Quero ouvir da boca de vocês, tudo, falei, sentindo minha voz tremer.
Ele me olhou e finalmente começou a falar. O que saiu da boca dele mudou tudo, porque a verdade que veio a seguir não era apenas sobre traição, era sobre algo muito maior. Ele respirou fundo, como se cada palavra fosse uma pedra pesada que precisava tirar do peito. Não era só sobre nós dois. Ele começou, olhando para Camila, como se buscasse coragem. Era sobre salvar a nossa pele. Eu franzi a testa. Salvar? Do quê? Ela interveio, a voz trêmula. Tem gente perigosa envolvida. O dinheiro não era para nós. Era para pagar uma dívida que ele fez sem você saber. Meu estômago revirou. Ele abaixou a cabeça. Perdi muito apostando. E quando não consegui pagar, eles vieram atrás de mim. E de você. Um silêncio pesado caiu. Meus olhos alternavam entre os dois. Então vocês dois ficaram juntos para me proteger? Diego não respondeu. Camila desviou o olhar. E naquele gesto, eu percebi a verdade que eles não tinham coragem de dizer. Havia amor entre eles. Não era só medo, não era só dívida. E por mais que tentassem, nenhuma justificativa iria apagar as imagens que eu tinha visto ou as cartas que eu tinha lido. Eu percebi que mesmo com toda a dor, o que estava em jogo não era apenas o meu casamento. Era quem eu seria depois disso. Fiquei ali, olhando para eles como se o tempo tivesse parado. No fundo, minha mente gritava que havia apenas dois caminhos: lutar para salvar algo que já estava morto ou me salvar. Me levantei, devagar, sentindo minhas mãos frias, mas minha voz firme. Vocês dois têm até amanhã para saírem da minha casa. Camila regalou os olhos. Você não entende, eles ainda podem vir atrás de você, disse Camila. Então é melhor que eles me encontrem de pé, e não de joelhos. Diego tentou se aproximar. Eu errei, mas tudo que fiz foi pra... Não. Tudo que você fez foi para não perder ela, e me perdeu no processo. A cada palavra eu sentia um peso saindo de mim. A dor ainda estava ali, mas havia algo novo surgindo. Uma força que eu nem sabia que tinha. Fechei a caixa preta, coloquei debaixo do braço e fui até a porta. Agora, saiam. E enquanto eles iam embora, percebi que aquele momento não era o fim da minha vida. Era o início de uma versão minha que eles nunca conheceriam. Eu não escolhi essa guerra, mas agora que ela começou, eu ia lutar até o fim. A noite caiu, e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Cada sombra nas paredes parecia sussurrar lembranças que eu queria apagar, mas junto com o silêncio veio a clareza. Peguei meu celular e disquei o número de um advogado. A voz dele do outro lado era calma, profissional, mas para mim era mais do que isso. Era o som da minha libertação. Quero começar um processo de divórcio imediatamente. Tem certeza absoluta? Mais do que nunca. Enquanto falava, olhei para a caixa preta em cima da mesa. Dentro dela estavam todas as provas, as mentiras, as cartas, as fotos. Pensei em queimá-la, mas não. Eu ia guardá-la, como um lembrete de que nunca mais permitiria que alguém me reduzisse ao silêncio. Minutos depois, a campainha tocou novamente. Dessa vez, não era Camila e não era Diego. Era um homem de terno escuro que colocou um envelope na minha mão. É melhor você ler. Eles não são as únicas pessoas que têm segredos. Meu coração disparou. Abri o envelope e o que estava ali dentro me fez perceber que a história estava longe de acabar. Às vezes, o fim de um capítulo é apenas o início de um livro muito mais perigoso. Eu fechei o envelope e, por um momento, encarei meu próprio reflexo no vidro da janela. A mulher que me olhava de volta não era a mesma que começou essa história. Eu estava quebrada, mas não destruída. Lembrei de uma frase que minha avó dizia: "O ouro é provado no fogo, as pessoas na dor." A traição que eu vivi não foi apenas o fim de um casamento ou de uma amizade.
Foi a revelação de quem realmente está ao nosso lado quando tudo desmorona. E às vezes a resposta é ninguém. E tudo bem. Porque naquele vazio eu descobri que a única pessoa que nunca vai me abandonar sou eu mesma. Se você que está assistindo já passou por algo parecido, saiba, a dor não define quem você é. Ela revela a força que você nunca imaginou ter. E lembre-se, o fim que você teme pode ser o começo que você precisa. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Aqui, cada história é um grito de verdade e um convite para que você descubra a sua própria força. Até a próxima!